Então é isso. Resiliência. O que é a resiliência, né? O que que ela, qual a importância? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Tá bom o som? Tá muito Sim, baixinho. tá ótimo. Acho que eu tava falando de microfone fechado. Eu acho. Eu também estou vendo bem. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Pensei que tava falando contigo, tava te respondendo e. Não, o microfone estava fechado. Desculpa. Sem problema. Então, resiliência. Por que que isso é importante, né, para nossa vida? O que que a resiliência traz, né, para nossa vida? Vamos lá. Então, a resiliência, gente, é a capacidade de enfrentar e se recuperar de adversidades, sejam elas emocionais, físicas ou sociais. É sobre se adaptar, resistência e crescimento em meio às dificuldades. Então, quando a gente fala, a gente usa aquela expressão, né? Você não é resiliente. O que que é isso? Quer dizer, mesmo que as coisas estejam difíceis, a gente mantém a nossa perspectiva, a nossa fé, a nossa força de vontade de realizar, de fazer as coisas acontecerem, né? A superação de adversidades envolve uma combinação de fatores internos e externos, bem como estratégias pessoais e de apoio, tá? Então, assim, ó, a resiliência, ela tem vários fatores, tá? Eu não gosto muito de estar sempre dependendo de uma rede de apoio. Eu acho isso, a gente pode até conversar sobre isso mais tarde, tá? Mas a rede de apoio também, ela é importante na nossa vida. Então a gente precisa ter um pouco dessa rede de apoio para a gente poder, né, é, prosperar em meio ao caos, né? Então, uma abordagem holística da resiliência reconhece a complexidade desse conceito e a influência de uma variedade de fatores em sua manifestação. A resiliência não é apenas a capacidade de superar adversidades, mas um processo dinâmico que envolve uma interação contínua entre elementos individuais, familiares, comunitários e sociais. Gente, quem faz terapia conhece muito bem o que é resiliência. Por quê? Porque você enfrenta uma dificuldade muito grande, de repente o que é conversado dentro da sessão terapêutica vai te colocar em um caos absoluto, te derruba do que você tinha como certeza absoluta na tua vida, e você precisa superar isso, você precisa internalizar isso para que você consiga é, é, alcançar outros patamares. A resiliência, ela diz respeito a isso, gente, diz respeito a você. Mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que você esteja enfrentando problemas na tua vida, mesmo que as coisas estejam desmoronando, você entender o que que isso quer dizer, processar essa informação e, mesmo assim, vencer essa adversidade. É o que aconteceu na pandemia, né? Muita gente não teve resiliência na pandemia. Então, deixa eu chegar mais perto do microfone, que eu acho que fica mais alto o som. Esse microfone é ruim pra caramba. Então, acabou sucumbindo na pandemia. E outras pessoas já tiveram resiliência, já olharam para aquilo de uma outra forma e acabaram até prosperando em meio àquele caos que aconteceu, né, no planeta todo. Então, foi quando? 2021, acho, 2020, 2021, né? Foi 2021, mais ou menos isso. Então, isso aí, vamos avançando aqui para a gente. Então, em sua essência, a resiliência vai além da simples resistência ao estresse. É aquela habilidade, né, de se adaptar, crescer, de prosperar diante das adversidades. Ou seja, a resiliência vai muito também, tem muita influência também da determinação pessoal, dos objetivos pessoais, do foco, de como você está focado em alcançar os seus objetivos. Então, o que é que você quer para a tua vida?
Essa é a grande pergunta de hoje. Hoje não vai ter exercício, gente. Hoje vai ser mais a gente conversar mesmo. O que que você quer para a tua vida? E o quanto você está disposto a aguentar para alcançar os teus objetivos? O quanto você está disposto a calejar as tuas mãos para você ter o teu trabalho realizado? Isso significa que não estamos falando apenas de força mental ou emocional, mas também de um conjunto de competências cognitivas, emocionais e comportamentais que permitem às pessoas lidar eficazmente com os desafios da vida. Olha só, quando a gente não tem essa capacidade de ter resiliência na nossa vida, as dificuldades, né, os problemas da vida acabam nos abalando muito. Eu sempre falo isso, principalmente nas minhas lives, né, no TikTok. Eu sempre comento isso, né? A pessoa sempre espera que os outros venham resolver os problemas para aquela pessoa, né? A gente sempre espera que os outros venham até nós e resolvam a nossa vida. Muitas vezes a gente age dessa forma com a vida dos outros. Muitas vezes a gente vai lá, se mete na vida dos outros, no intuito de ajudar, é claro, mas a gente se enfia na vida dos outros e pega o problema daquela pessoa para nós. Isso faz um mal danado, gente, para a pessoa que você está ajudando e para você também. Tá? Ajudar o outro é positivo? Ajudar, não. O que é positivo é apoiar. Apoiar é diferente de ajudar. Ajudar é quando você pega o problema da pessoa e você vai lá resolver. Apoiar é quando você encoraja a pessoa e no final você diz assim: se precisar, eu tô aqui, tá? Conta comigo. Mas vai lá e resolve os teus problemas. Isso é apoiar. Apoiar as pessoas é construtivo, tanto para você quanto para outra pessoa, porque você deixa a energia do outro com o outro e você não deixa de dar, né, o suporte para aquela pessoa, mas você não pega a energia daquele problema para você. Você não pega a carga energética, a carga emocional daquele problema que a pessoa está passando para você. É difícil. Muitos terapeutas se perdem nesse quesito, gente. Muitos terapeutas se perdem nessa questão. Quando o terapeuta tenta pegar o problema para si, aí ele chega no final do dia com. Se ele fez 10 atendimentos no dia, com 10 cargas emocionais e energéticas para resolver. Agora, se ele apoia, se ele diz: olha, o caminho é esse, vai lá e faz. Né, cara? Vai lá e faz. É ali que você tem que ir. Aí você está apoiando, você está dando uma dica, você está ajudando a pessoa de alguma forma, você está auxiliando ela a encontrar o caminho dela, mas não está resolvendo por ela, mas não está indo lá pegar o problema para você. Se deixa o problema com a pessoa. Gente, olha só, cada um carrega na vida, não adianta, eu tenho que me inclinar para frente. Eu sei, eu trabalho assim e é assim mesmo, não tem jeito. Gente, olha só, cada um é responsável pelas escolhas que faz na vida, gente. Cada um tem que ser responsável. Eu passei muitos anos da minha vida responsabilizando os outros pelos problemas que aconteciam na minha vida. Até que eu comecei a dizer, não, peraí, isso está errado, sou eu quem tem que resolver isso. Então, quando você joga a responsabilidade por resolver os teus problemas para as outras pessoas, cara, quem é que tá pilotando o teu carro? É que nem um carro, tá, gente? Deixa eu passar esse slide aqui para ver se já vamos entrar, não. É que nem você tá pilotando um carro, gente, dirigindo um carro. O carro é a tua vida. Quem é que tá no volante desse carro? Quem é que tá trocando a marcha? Quem é que tá acelerando? Quem é que tá freando? Quem é que tá decidindo quando acelerar? Quem é que tá decidindo quando frear? Isso é fundamental. Você quer que as pessoas venham resolver os teus problemas? Você vai dar a direção da tua vida para essa pessoa? Ou você vai dizer, olha,
faz o seguinte, só me indica o caminho que eu vou lá. E você vai guiando a tua vida. É importante a gente guiar a nossa vida. É importante a gente dirigir o nosso carro. Se você não está dirigindo o teu carro, com certeza a tua vida não está boa, não está próspera, não tem bons relacionamentos, não está rendendo o que podia render. Nessa posição, a minha testa fica maior do que ela já é, né? Dá pra até fazer um outdoor aqui. Vote em mim, né? Gente, tá fazendo sentido até aqui? Estão conseguindo entender a proposta da resiliência, o que ela quer dizer? Ou seja, quando a gente tem dificuldades, a gente pede para as pessoas para que elas nos apoiem. E muitas vezes a gente não pede para que elas resolvam por nós. E tem sempre alguém que vem lá e fica se metendo e quer resolver para nós. Só um segundo. Pronto. Então é isso. E aí vem alguém que quer se meter e quer tomar conta da nossa vida. Gente, tem gente que tem muito forte isso. Tá? Isso a gente chama de complexo da Salvadora ou do Salvador. Pessoas que pegam o problema dos outros porque eles não querem olhar para os próprios problemas. Tá? Então a resiliência trata disso. Você precisa resolver os teus problemas. Você pode ter uma rede de apoio, não de ajuda. Quando você conta com uma rede de ajuda, você não aprende a resolver os seus próprios problemas. Faz sentido isso, gente? Vamos lá. O ambiente em que uma pessoa vive, incluindo sua família, comunidade e cultura, pode tanto promover quanto inibir a resiliência. E aí que tá o que eu estava falando. Quando as pessoas que estão próximas a você têm a mania de chegar e querer resolver o teu problema, você não desenvolve a resiliência na tua vida. Você não consegue ser resiliente. Você não aprende a ser resiliente. Porque sempre que acontecer um problema, você vai ficar esperando que alguém venha resolver. Tá? Já quando você tem uma rede de apoio, que é uma rede de pessoas que digam, olha, eu acho que seria melhor você fazer isso aqui, mas vai lá tu e faz. Não vou fazer. Essa é uma rede de apoio, essa rede te ajuda a você desenvolver a resiliência na tua vida, tá? Por exemplo, uma rede de apoio forte e relações sociais saudáveis podem fornecer um importante turbo aí, né, contra o estresse, enquanto a falta de recursos e suporte pode aumentar a vulnerabilidade e adversidade. Olha só, quando você não tem essa rede é completamente ausente, muitas vezes a carga emocional da nossa vida ela é muito forte, ela é muito grande. Então, às vezes, a pessoa pode desenvolver aí um estresse crônico, né? Pode desenvolver aí uma ansiedade, uma síndrome do pânico, alguma coisa nesse sentido. Apesar de que a gente já falou um pouco de ansiedade nos outros encontros, que a ansiedade é um pouco mais complexa do que isso, mas isso pode-se dizer que seja um evento traumático, tá? Quando a pessoa se vê afundada em problemas e não tem ninguém para apoiá-la, muito menos ajudá-la. Então, ela se vê em um buraco sem fundo e sem ninguém para tirar ela de lá. Então, isso pode gerar um estresse, pode gerar um trauma muito grande que acaba desenvolvendo a ansiedade, né? Que é o transtorno como é que é? De estresse pós-traumático, né? Transtorno de ansiedade pós-traumático, também conhecido por isso. Falta de recurso, suporte pode aumentar a vulnerabilidade e adversidades. É isso aí. E aí as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, né? Gente, você atrai o que você tem medo. Então, quando você tem medo de alguma coisa, você está atraindo aquilo para você. Tenho medo de ser traída. Pimba. Acontece. Não, eu preciso ir para a praia. Tenho medo que o meu carro quebre. Tô morto de medo porque eu não fiz isso, não fiz a manutenção direito,
nossa, já sai viajando achando que ele vai quebrar, ele vai quebrar. Com certeza ele vai quebrar. Tá? A gente atrai o que a gente teme, a gente atrai o que a gente tem medo. A gente atrai o que a gente se emociona. A gente atrai o que a gente tem paixão. E o nosso cérebro, o nosso inconsciente, ele não entende a paixão negativa. Ou seja, ele não entende o não, ele não entende o medo. O nosso inconsciente e o universo trabalham junto com o nosso inconsciente. O nosso inconsciente ele só trabalha com o que nos emociona, com o que nos dá a emoção. E o medo é uma emoção, tá? Insegurança é uma emoção, certo? Então, é importante destacar que a resiliência não é um traço fixo, mas sim um processo dinâmico que ocorre ao longo do tempo. As pessoas podem desenvolver e fortalecer sua resiliência ao longo da vida, por meio de experiências, aprendizado e apoio. Isso significa que a resiliência não é apenas uma característica inata, mas também uma habilidade que pode ser cultivada e aprimorada. Perdão, cansado. Então, o que que acontece? Aquilo que eu estava falando antes. A gente aprende a ser resiliente. Ou seja, cada vez que aquela criança cai e rala o joelho, e ela levanta e ela segue brincando, ela aprende que aquele movimento de cair, se machucar, doer, mas que vai passar, que aquele movimento é natural da vida. Então ele começa a entender que às vezes a gente está num momento de baixa, às vezes os nossos planos não dão certo. E está tudo bem, a gente precisa manter a nossa fé, o nosso foco. Quem está abrindo o negócio sabe que não é no primeiro mês que vai ganhar, vai ter o retorno. Quem está abrindo um negócio sabe que não é no dia da inauguração que todo o dinheiro que foi investido vai voltar. Isso é resiliência, isso é você confiar de que, não, as coisas vão melhorar, o que, que eu tenho que fazer? Tenho que melhorar meu atendimento, tenho que fazer mais propaganda, tenho que anunciar os meus produtos, tenho que... Aí o retorno vai vir. Tá? As pessoas podem desenvolver e fortalecer sua resiliência ao longo da vida, por meio de experiências, aprendizado e apoio. Significa que a resiliência não é apenas uma característica inata. Claro, ela vem, a gente aprende, a gente já vem com isso, mas não da forma como a gente desenvolve ao longo da vida. A gente vai aprimorando isso, tá? É como a fala, a gente vem com as cordas vocais, mas quando a gente é bebezinho, a gente não sabe falar. Depois que a gente vai aprendendo. A gente já nasce com elas lá no lugar, já está com a ferramenta lá, mas ainda não sabe manusear aquilo de uma forma que as outras pessoas entendam o que a gente está falando, né? Então, os problemas, né, quando a resiliência não é desenvolvida, quando a gente não acaba não desenvolvendo essa capacidade de superar os problemas, né, superar as dificuldades. Primeiro, então, estresse e pressão, né? A pessoa se vê num estresse muito grande, como eu estava falando antes, né, é, os problemas eles se acumulam e a pessoa não vai vendo solução, não vai vendo luz no fim do túnel, e aí ela acaba se sobrecarregando. Porque, gente, vocês já, quem nunca ouviu aquele ditado, desgraça pouco é bobagem, né? Quem nunca ouviu esse ditado, né? Desgraça pouco é bobagem. Ou seja, quando uma coisa começa a cair, você começa a entrar naquele parafuso decrescente, né? Aquele parafuso de preocupação, medo, ansiedade, e aí cai outra coisa na tua vida. É aquela pessoa assim, que na mesma semana, gente, eu só vou usar um exemplo, tá? Morre a mãe, morre o pai, ou morre o pai, enfim, morre alguém importante da família de origem, perde o emprego e descobre que a mulher estava traindo ele. Ou seja, tudo na mesma semana. Por quê? Porque as coisas vão decaindo uma a uma, porque a pessoa não consegue superar aquele primeiro baque, não consegue, mesmo assim, se levantar, se erguer e dizer, bom, foi só uma quedinha, deixa eu bater a poeira aqui no meu joelho ralado aqui, né? Só tirar assim, limpar com a água lá, o joelhinho ralado,
e seguir a minha vida. Não, aí as pessoas ficam remoendo aquela situação, remoendo, fica lá não conseguindo dormir por causa daquele problema, não conseguindo comer por causa daquele problema, não conseguindo viver, e aí outras coisas vão cair na vida, porque daí tu acaba não dando a devida atenção. E quando você não tem uma rede de apoio, você não conta com ninguém, né? Você tem que absorver tudo isso você mesmo, né? Durante momentos difíceis, como enfrentar adversidades, o estresse e a pressão podem sobrecarregar emocional e mentalmente. O estresse, uma resposta natural do corpo a desafios, e a pressão externa, como expectativas e prazos apertados, podem agravar essa carga. No entanto, é, no entanto, técnicas de gerenciamento do estresse, apoio social e comunicação aberta podem ajudar a mitigar esses efeitos, ou seja, diminuir esses efeitos, né? Minimizar esses efeitos, promovendo bem-estar emocional e mental durante períodos desafiadores. É difícil a gente ver uma luz no fim do túnel, é difícil a gente perceber uma oportunidade de sair daquela situação difícil quando a gente está afundado em problema, quando a gente está realmente sobre essa pressão imensa, quando a gente está olhando para a nossa vida e nos perguntando como é que eu vim parar aqui. E as coisas vão acontecendo, e a vida vai acontecendo, e os dias vão passando, e aquilo não vai se resolvendo. Ah, né, cara? Como é que eu vim parar aqui? E as coisas vão acontecendo e a gente não vai dando a devida atenção até o ponto em que muitas vezes dá um problema muito sério de saúde, tá? O estresse causa infarto, né, gente? O estresse dá problema no coração, dá AVC. Então, quando você não gerencia bem o teu estresse, ou quando você não tem até uma rede de apoio mínima, 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 aí a coisa fica complicada. Tá? Aí o estresse e a pressão podem fazer você adoecer muito sério. Tá? Gente, isso acontece também na questão do trabalho, tá, gente? Quando a gente tem prazos no trabalho, quando a gente tem problemas para resolver, muito com prazos super apertados, com é, é, como é que diz, tarefas muito desafiadoras, coisa que eu não sabia fazer, ao ponto de dormir com. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o chat aqui para ver. A Larissa falou alguma coisa aí. Eu estou conseguindo parar e analisar a situação, coisa que eu não sabia fazer, ao ponto de dormir como se o mundo fosse acabar. Isso é importante, a gente parar por um minuto, porque assim, gente, o desespero, a ansiedade, aquele impulso de você responder as coisas com, assim, no impulso mesmo, né, com o teu inconsciente, faz você tomar decisões que não são boas para você. O nosso inconsciente, lembre-se sempre, tá? Se vocês querem administrar essa coisa do inconsciente, é só vocês parar e se perguntar: bom, peraí, o meu inconsciente é a minha criança. O meu inconsciente é formado pelo que eu vi lá na minha infância. Bom, eu vi coisas boas ou ruins? Não, minha vida na infância foi complicada. Bom, então, se eu deixar os meus impulsos tomarem conta da minha vida, aquilo tudo que eu vivi vai se repetir. Tudo aquilo que eu passei na infância vai se repetir. Se eu ficar nervoso dentro da minha relação, se eu ficar estressado com o meu chefe querendo me dar ordens e eu não quero aceitar, se eu agir por impulso, eu vou acabar como aquelas situações da infância. O nosso inconsciente faz a gente agir como a nossa criança agia lá na nossa infância. Então sempre se pergunte, peraí, então eu não posso agir por impulso. É melhor eu contar até 10, dar uma volta, né? Pegar um ar, tomar uma água,
pensar um pouco e depois eu tomar a decisão que eu preciso tomar. Óbvio, né, gente? Sem procrastinar as decisões importantes que a gente tem que tomar na vida. Tomá-las, mas sem ser por impulso. Certo? Segundo, autoestima abalada. Claro, quando você está sobre um processo de dor, ou quando as coisas à tua volta acontecem de uma forma intensa, é muito normal você sentir que você não é capaz, é muito normal você sentir que isso é muito forte para você, que você não vai dar conta, que você não vai conseguir, que eu nunca vou conseguir sair disso, que isso está muito pesado, que isso está muito difícil, né? É muito normal. E isso começa, né, a minar a tua autoestima quando as coisas que acontecem ao teu redor e com você começam a te pressionar demais. E vem o ponto 1, começa a te pressionar demais. E você não tem uma resiliência bem desenvolvida, começa lá na infância, né? Você não tem uma resiliência bem desenvolvida, tua autoestima vai sofrer os danos disso, tá? Aí você vai começar, porque eu não sou capaz, porque eu não mereço, porque eu não devia estar aqui, eu não devia estar nesse relacionamento bom, eu não devia estar nesse emprego bom, porque as coisas começam a ficar difíceis, tá? Dificuldades persistentes podem minar nossa autoestima e confiança. Quando enfrentamos desafios que parecem insuperáveis, é comum questionarmos nossas habilidades e valor. Isso pode prejudicar nossa autoestima, a avaliação que fazemos de nós mesmos e nossa confiança em nossa capacidade de superar obstáculos. No entanto, é possível reconstruir esses aspectos através de autoaceitação, autocuidado e busca por apoio emocional, tá? Então é isso. Gente, aqui eu quero fazer um parênteses, tá? Uma coisa muito importante que vocês precisam ter em quem não tem uma resiliência desenvolvida se coloca sempre como vítima das situações. E a vítima sempre a vítima sempre acaba sozinha. Tá? Ninguém tem tempo para ficar atrás de resolver problema dos outros. Tem gente que gosta, mas essas pessoas também têm vida. Então elas precisam resolver os problemas delas, né? Deixa eu ver o que o pessoal botou no chat aqui. A Vânia disse, muitas vezes não vemos os sinais que nos mostram que estamos caminhando para o buraco. Exatamente. Larissa Lima botou, e lembrando que a decisão do outro não é responsabilidade nossa, e sim como vamos lidar com nossas emoções. Exatamente, Larissa. Por muitos anos, principalmente na adolescência, eu sempre dizia que a culpa de tudo dar errado era minha, até me fazer adulta por um bom tempo. Acho que é isso. Fazia isso comigo. Não entendi essa última frase, mas enfim. Mas errada tu não tava, né, Larissa? A culpa geralmente é nossa, né? A culpa é minha e eu boto em quem eu quiser, né? Gente, olha só. Ah, essa questão de a gente não perceber que a gente está caminhando para o buraco é porque a gente está no automático, é porque a gente está no nosso inconsciente, a gente não percebe. Quantas vezes você lembra o que você comeu no café da manhã, às 4 horas da tarde, com a tua mesa cheia de coisa para fazer, ou o teu trabalho cheio de pendências para resolver, você não lembra, porque você comeu tão no automático, você se alimentou tão no automático, que você não lembra o que você fez ontem às 5 horas da tarde, que a gente não lembra o que a gente fez ontem, 9h30 da manhã. E é normal, porque o nosso corpo, ele exige isso de nós. A nossa mente exige isso de nós. Que a gente faça coisas no automático, senão a gente pira, gente. É muito pensamento ao mesmo tempo. Por isso que o ansioso tem problema com o pensamento, porque ele pensa muito
o tempo inteiro. É muitas vozes na cabeça do ansioso. Um monte de voz falando na cabeça do ansioso. E esses são os nossos pensamentos rápidos, acelerados. Tu imagina, então, se a gente não tivesse esse mecanismo do inconsciente. O que a gente não pode é deixar o inconsciente controlar a nossa vida. Quem assistiu aquele filme Controle Remoto? Não me lembro como é que é o nome daquele filme, que o cara tinha um controle remoto, que ele avançava no tempo, ele voltava, eu acho que não. Ele avançava no tempo, ele passava etapas da vida. Quem já assistiu esse filme? Como é que acabou esse filme? Né? Para quem não assistiu e anotou aí para assistir outra hora, eu vou dar um spoiler aqui do final do filme, mas é bom assistir para você prestar bem atenção como que isso procede. Esse filme, ele é bem interessante, porque você pega o movimento do inconsciente. Ou seja, naquele momento que a mulher está lá conversando com o cara, que ele acha aquilo uma chatice, ele passa para frente no controle remoto. Ou seja, ele liga o automático, ele liga o piloto automático da vida dele. Quando ele percebe, se passaram 5 anos. Quando ele percebe, se passaram 10 anos. E as crianças cresceram, e a vida passou, e você não viu nada. E você não. Clique, isso mesmo. Clique é o nome do filme. Perfeito, Karen. Obrigado. E você não viu nada. Quantas pessoas vocês já ouviram dizer assim, nossa, o tempo passa muito rápido, olha só essas crianças, já estão tudo grande. Porque muitos desses anos que passaram, você nem percebeu. É exatamente, Larissa. Esses momentos você nem percebeu, você não saboreou, você não vivenciou. E quem tem problema de ansiedade e depressão tem mais dificuldade em sentir o tempo mesmo. Porque o ansioso vive no futuro e o depressivo vive no passado. Então, o momento atual, para esses dois casos, a pessoa não vive. Então, é importante a gente policiar o nosso inconsciente para que a gente tenha resiliência, para que a gente possa olhar para os desafios e dizer: não, peraí, isso aqui eu tenho que resolver eu. Não posso esperar que os outros resolvam. E se você está com pessoas que não resolvem, seja em relacionamento, seja no teu trabalho, com pessoas que não resolvem o que eles têm que resolver e sobra tudo para você resolver o dos outros também, procura outro emprego, procura outro emprego, porque isso vai acabar com a tua mente, vai acabar com o teu emocional, tá? Fazendo sentido, gente? Tá legalzinho? Tá joinha? Terceiro, aqui eu cometi uma falha técnica aqui, mas vamos lá. Isolamento social. Às vezes, as adversidades podem levar ao isolamento social, o que pode agravar ainda mais a situação. O que isso quer dizer, gente? É óbvio, se você começa a ver problema em tudo, se você começa, a tua vida começa a desmoronar, se os problemas começam a acontecer e você não consegue resolver eles um por um, isso vai se acumulando tanto que você não quer nem sair de casa. Se eu sair de casa é perigoso eu tropeçar ali no meio-fio e quebrar ainda o salto do sapato, né? E eu tenho que comprar outro sapato, que é outro problema que eu vou ter que resolver. Então eu prefiro ficar aqui dentro da minha caverna, onde é seguro, onde eu tenho controle. Então você começa a se isolar, principalmente quando as pessoas vêm te trazer problemas e você tem a mania de pegar todos para ti, né? Tá? Então você acaba se isolando, você acaba se retirando, você acaba se afastando, porque cada vez eu vejo mais problemas, cada vez eu encontro mais problemas. Aí eu vou chegar no meio daquelas amigas e elas vão falar que o meu namorado ou o meu marido estava na festa de ontem, e aí é um problema para mim resolver. Então eu nem vou, eu vou ficar em casa. Nem quero saber que eu já estou com tanto problema para resolver, mais um vai só me prejudicar mais.
certo? Vamos lá. Recursos limitados, né? Nem sempre há recursos suficientes, sejam financeiros, emocionais ou sociais, para lidar com as adversidades. Então, muitas vezes esses problemas eles nos esgotam, eles terminam com os nossos recursos, tá? Para isso que é importante uma rede de apoio. Talvez, gente, a rede de apoio não seja para eles chegarem na tua casa, chegarem para você e dizer, Elias, vamos resolver isso aqui para ti. Mas talvez seja para você dizer, ligar e dizer, olha, vamos comer uma pizza? Gordo gosta de comer, né? Então eu sempre vou falar em comer, tá, gente? Então, vamos comer uma pizza? Vamos tomar um sorvete? Vamos passear na praça? Vamos tu tirar um domingo para ir em tal lugar? Para quê? Para te tirar do meio desse turbilhão de problemas. Tá? Então, nem que seja pessoas para que nem que eles não saibam dos teus problemas, mas pelo menos para te tirar do meio do olho do furacão, para que você consiga refletir, pensar e agir com mais racionalidade e menos impulsividade. E aí você começa a criar uma resiliência positiva. Porque assim, gente, nem cheguei no final ainda, mas vamos lá. Porque assim, gente, quantas vezes vocês já tiveram problemas na vida? Quantas vezes vocês já enfrentaram situações que foi pesado, que foi difícil, e que vocês disseram, cara, eu não vou conseguir passar por isso, e passaram? Quantas vezes vocês já tiveram problemas que vocês julgavam insuperáveis, e vocês, com resiliência, né, aguentando as coisas, aguentando no osso do peito, contando com amigos ou não, mas que vocês conseguiram superar os problemas? Isso é resiliência. Olhar para isso e dizer, bom, se eu passei por tudo aquilo, então eu passo por isso hoje de novo. Ué, e se há 10 anos atrás eu enfrentei um problema parecido e agora está se apresentando o mesmo problema para mim, eu já sei o que eu faço para resolver. Não tem por que eu ficar desesperado. Então eu já sei o que eu preciso fazer para resolver. Porque a gente precisa aprender com os nossos problemas, com os nossos erros, com as nossas más decisões. O problema é que muitas vezes a gente não aprende, né? E continua tomando as mesmas más decisões de sempre. No piloto automático. No clique lá do filme, né? No cliquezinho lá, passa para frente. Até que não tenha, até que eu queira. Vai tocando a vida aí e a vida vai passando e a gente não percebe, tá? Então, como construir uma resiliência positiva, tá, gente? Precisa destes passos. Quem quiser tirar foto aí, tirar print, pode ficar à vontade. Então, precisa que você desenvolva uma mentalidade positiva. Você olhar para trás e perceber que você já superou tanta coisa na tua vida e que essas coisas que você superou foram tão difíceis, é, um pouco menos ou até um pouco mais do que o que você está enfrentando hoje e você conseguiu resolver. Então você começa a olhar e dizer, não, peraí, se eu consegui lá atrás, eu consigo agora. Você começa a criar uma mentalidade positiva, tá? Essa rede de apoio também é muito importante, ter pessoas, nem que seja, tá? Para te tirar de casa, te levar para uma balada, para você dançar e se divertir a noite toda, para você espairecer, para você tirar a tua mente daquele problema. Se tiver alguém que possa te apoiar, possa te dar um suporte, melhor ainda. Agora, se não tiver, a coisa fica mais difícil, mas ainda assim é possível, tá, gente? A rede de apoio eu tenho um pouquinho de resistência em falar sobre isso, porque eu acho que a gente precisa aprender a resolver os nossos problemas. Não adianta a gente querer ficar esperando que os outros venham. Então, apoio, ok. Ajuda, não. Ajuda é ruim, tá? A Adriana chegou agora, perdeu a explicação da diferença, o que é apoio e o que é, né? A Adriana está com o marido aí, Adriana? É isso? Perdeu a explicação do que é apoio e o que é ajuda, né? Não, hoje está só ela.
Autoconhecimento e autocuidado. Olha só. Tá tudo bem, cara. Sem problema. Depois vai pro YouTube do mesmo jeito. Então, se quiser assistir, depois pode assistir. Olha só. Autoconhecimento e autocuidado. Gente, a gente se conhecer é fundamental para tudo. Fundamental para tudo. É, acompanhe o meu raciocínio. Você confia em quem você não conhece? Você confia em quem você não conhece? Me falem aí. Quem quiser abrir o áudio e falar, pode abrir o áudio e falar. Nós estamos em pouca gente. Não. Mesmo que às vezes a gente confie. A gente confia sempre com o pezinho atrás, né? Você não conhece aquela pessoa. Então você não confia. E a falta de confiança gera o quê? Se você não tem segurança naquela pessoa, você tem o quê? Insegurança. Quando você tem insegurança, o que é que surge na tua vida? A nossa queridíssima ansiedade. Então, se você não conhece a ti mesmo, se você não entende como você age, como você funciona, se você não entende o que te motiva, se você não sabe quem é você, dificilmente você vai criar uma resiliência positiva. E você vai se afundar cada vez que um problema acontecer na tua vida. Precisa entender para conhecer os teus limites, as tuas necessidades, até onde eu posso suportar, até onde eu vou suportar aquele homem na minha vida, fazendo o que ele faz, até onde eu vou aguentar isso no meu trabalho, qual é o meu limite antes de eu estourar, né? Quais são os recursos que eu tenho disponível? Eu tenho inteligência para resolver isso ou não? Se eu não me conheço, eu não sei se eu sou inteligente ou não. Se eu não me conheço, eu não sei se eu tenho a habilidade ou não de resolver esse problema. Agora, se eu me conheço, se eu entendo quem eu sou, aí eu sei das minhas capacidades, sei das minhas limitações. Então, opa, peraí. Se eu não vou conseguir resolver isso, eu vou precisar conversar com quem me ajude a resolver. Com quem me ajude a desenvolver em mim a capacidade de resolver isso. Vou procurar uma terapia, vou procurar um apoio espiritual, seja lá o que for. Agora, quando eu não sei o meu limite, eu me meto em tudo, né? Não sei o meu limite. É o cara que se atira sem paraquedas do avião. Eu queria fazer um salto sem paraquedas. Mas é um só que tu vai fazer na vida, né? Não vai conseguir fazer dois. Por quê? Né? Qual é o limite? Eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu vou estar me colocando em risco. Então eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar ser tratado dessa forma. Não posso tratar as pessoas dessa forma. Então é o meu limite, né? Tudo isso então é fundamental para lidar com as adversidades de forma saudável, ou seja, você encara isso, você usa os teus recursos, entende as tuas limitações, supera esse obstáculo e segue em frente na vida. Resiliente, né? Sem ficar remoendo aquilo que aconteceu. É que nem aquele casal, né? Que o marido trai, a mulher perdoa, depois fica sempre botando dedo na vida. Porque tu me traiu, porque tu não sei. Então, superou, superou. Superou, bola para frente, não se olha para trás. Praticar o autocuidado é crucial para manter o equilíbrio emocional e físico. Gente, isso é básico, né? Focar nas soluções, gente, não focar no problema. Tira o teu foco do problema. Ai, caiu uma pedra em cima do meu carro e amassou o carro. Ai, meu Deus, a vítima. Né? Ai, meu Deus, que tragédia. Meu Deus, que horrível isso. Nossa, como isso é horrível. Meu Deus, como eu sofro porque caiu uma pedra em cima do meu carro. Cara,
A solução é leva no chapeador que ele vai arrumar. Ponto. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então anda com ele amassado mesmo, pô. Anda com ele amassado mesmo. Vai mudar da pedra ter caído? Não vai. Não vai. Então, olha a solução. Tá te impedindo de andar de carro? Não. Então tá bom. Então vamos lá. A hora que eu conseguir, eu boto um mecânico e arrumo isso. Isso é você focar na solução e não ficar se lamuriando, lamentando e reclamando por causa do que aconteceu. E sim, já pensar e se adiantar em resolver o que às vezes nem se formou direito ainda. Às vezes você está vendo, que nem quem é que falou aí? Quem é que falou? Ali, a Vânia falou, né, Vânia? A Vânia falou ali. Muitas vezes não vemos os sinais que nos mostram que estamos caminhando para o buraco. Realmente, muitas vezes os Quando... sinais estão ali, ou talvez até alguém fale alguma coisa, e você não presta nem atenção. Verdade. Mas quando você começa a entender isso, quando você começa a perceber esses sinais, já se adiante e já pense na solução. Não entre em desespero porque isso está Pois é. acontecendo. Realmente, Né? a gente precisa ser assim. Não adianta entrar em desespero porque isso está acontecendo, porque isso não vai resolver o problema. Não. Só vai te afundar cada vez mais. Então, começa a focar em como resolver esse problema. Pode falar, Vânia. Isso são anos de experiência, né? A E gente muita só cabeçada consegue na parede. Né? muita cabeçada, muita cabeçada. Até a gente chegar num ponto que você consegue entender como você tem que viver. É isso aí. Então, vamos seguir. Pode falar, Vânia. Não, era isso, quer dizer, a gente, quando é mais jovem, você bate a cabeça, você vê, apesar que eu nesse ponto de resiliência, eu sempre fui muito assim, cabeça em pé, entendeu? Muito, sempre foquei muito na solução, Que coisa boa. entendeu? E agora com mais idade, muito mais ainda, né? Você vai É, focando. né? A maturidade vem e te traz mais claridade nos problemas. Então, você já começa a não se preocupar tanto com minúcias, né? E aí entra dentro daquilo que a gente estava falando no começo, né? A É. resiliência, ela é uma capacidade que você vai aprimorando ao longo do tempo. Quanto Pois mais é. experiente a pessoa, mais coisas ela viveu, mais problemas ela resolveu, mais ela aprendeu a resolver problemas. Mas Tá? tem pessoas que não aprendem. Ah, não. Aí tem bastante. Aí Tem. tem bastante. Então, assim, então é importante a gente focar nas soluções. E também, junto com isso, gente, é importante a gente ter flexibilidade e conseguir se adaptar às situações. É importantíssimo a gente conseguir se adaptar às situações que se apresentam na nossa vida, né? Ah, deu certo isso, deu certo, não deu certo. Mas não deu certo isso. Bom, então eu já tenho que começar a pensar de uma outra forma. Gente, insistir em algo é importante. Insistir, por exemplo, nos negócios, né? Se você botou um negócio, é importante você insistir até um certo ponto. Tá? Eu sempre costumo usar uma técnica muito poderosa para decidir o momento de parar de ser teimoso. Quando as coisas começam a ficar pesadas. Quando a tua decisão começa a se tornar um peso para você carregar, é porque não é por aí, gente. Não é por aí. É porque você tem que abrir mão da tua decisão, da tua opinião, da tua teimosia, da tua arrogância. E aí dizer, não, peraí, eu acho que eu estava errado, acho que é melhor seguir por outro caminho. E aí procurar um caminho mais leve. Não só nas questões de trabalho, mas também nas questões de relacionamentos, nas questões da vida normais, do cotidiano da nossa vida, as decisões que a gente toma. Tá? Se tá pesado, tá errado, tem coisa errada. Tem como consertar? Bom, tenta consertar. Se não ficou leve,
Cara, abre mão. Deixa aí. E é o tema para uma outra reunião para a gente fazer, que é a capacidade de se desapegar desse tipo de situação. Sejam pessoas, sejam situações, sejam empresas, trabalho. Pode falar, Vânia. Eu acho muito complicado para a maioria das pessoas sair da zona de conforto. Porque quando você tem um problema, vamos dizer, um relacionamento, você sabe que está errado, você sabe que não vai aguentar aquilo. Mas para você resolver, você tem que sair da tua zona de conforto. Ou porque você depende mais financeiramente, ou porque você depende emocionalmente, ou porque você tem os filhos, você vai saber que você vai ter que criar os filhos sozinhas. Então, você tem que sair da tua zona de conforto, certo? Mesmo em É, questão de emprego. Esse é que é o grande problema. As mas pessoas aí, não querem. aí pode Cadê a falar. força para você sair disso? Outras pessoas não querem. Mas aí é uma questão assim. Bom, se eu entendi que esse emprego que eu estou ganhando meus R$ 3.000, é um emprego que está me pagando um salário que não é tão baixo, mas também não é nada espetacular. Vamos botar 5.000. Está me pagando meus 5.000. E eu me acomodo com isso, eu entendo que isso é o suficiente para mim, ok, ok. Tem erro nisso? Não, não tem erro nisso. É a tua decisão. É o que você decidiu para tua vida. É o que você acha que você merece na tua vida. É ganhar R$ 5.000. Se você acha que isso está bom, você vai passar 50 anos fazendo a mesma coisa, trabalhando no mesmo lugar, ganhando o mesmo salário, com correções de juros, de inflação, aquela baboseira toda, mas efetivamente o mesmo poder de compra. E às vezes até menos. Mas se você aceitou que essa é a tua vida, ok, não é problema. Agora, quando a pessoa quer mais, quando a pessoa busca mais, a pessoa tem aquela inquietação, chega um momento da vida da gente, é muito difícil alguém que se acomode nessa situação, de ganhar a mesma coisa pro resto da vida. É muito difícil. Não. Porque a gente tem ambição, a gente quer ir mais longe, a gente quer ganhar mais, a gente quer ter uma vida mais confortável, a gente quer encontrar. E aí você vai precisar tomar decisões arriscadas, decisões de sair da tua zona de conforto, decisão de largar aquele emprego que não te valoriza, não te dá promoção nenhuma, que você não consegue evoluir dentro daquela empresa. Então você vai ter que dizer, olha, meus amigos, grande abraço, fiquem bem, faz 10 anos que eu tô aqui, chefe, vamos fazer um acordo e vai procurar outra coisa, ou vai abrir um negócio. Mas você se coloca fora dessa zona de conforto porque você tem um objetivo maior. O problema é quando você tem medo e você diz, não, então é isso aqui mesmo, não vou arriscar, tudo tá tão difícil, a gasolina tá cara, o Bolsonaro, o Lula, é porque não sei o quê, porque a dívida externa, porque tem guerra na Ucrânia, porque tem guerra em Israel, é porque não sei o quê, porque tacaram avião nos prédios lá em Nova York. É porque tu começa a olhar um monte de coisa e diz, não, melhor eu ficar aqui onde eu tô, que aqui tá mais seguro. Essa oração ouço diariamente, isso me dá raiva. Porque, gente, existe uma diferença entre ambição, tá? Como é que é? É ambição e me fugiu completamente. Ganância. Existe uma diferença abissal entre arrogância e ganância. Tem gente que é arrogante, não, ambicioso, tá? Ambição e ganância. Tem gente que é ambicioso e não é ganancioso. Tem gente que é ganancioso e não é ambicioso.
Ganância é quando você quer tudo para você, não importa quem você precise derrubar ou de quem você precise tomar, não importa a forma, não importa o jeito, não importa nada. Só quer para você. Ambição é quando você deseja, pelo teu esforço, conquistar algo. Então a ambição, gente, ela é extremamente saudável. A gente precisa ter ambição. Tá? De olhar para a nossa vida, como a Karen falou ali. Ó. Essa oração eu ouço diariamente, e isso me dá raiva. Porque ela sabe que pode ser melhor. Ela entende que pode ser melhor. Mas talvez a pessoa que está com ela não entenda da mesma forma. E tá tudo bem para ela, né? O que vai ficar desconfortável é para quem quer ir mais longe. Vai ficar ruim para quem quer ir mais longe. Porque, gente, em uma relação, anotem isso, em uma relação, em um relacionamento, sempre digo isso. Todos os encontros eu repito isso. Porque eu aprendi isso e isso é fantástico. Em uma relação, a prosperidade e esse casal vai avançar no ritmo do mais lento. No ritmo do mais lento. Não vai avançar no ritmo do mais rápido. Se eu combino de sair daqui, da minha cidade, e ir até Porto Alegre, digamos que, deixa eu ver quem que não falou nada, a Meire. Digamos que a Meire está aqui comigo, e ela vai junto comigo, só que o carro dela anda a 300 km por hora. Digamos que possa andar isso, tá? E o meu Fusquinha anda a 60 km por hora. Se a gente quer chegar lá junto, quem é que vai ter que reduzir a velocidade ou quem é que eu vou conseguir aumentar a minha velocidade? Não. Então a Meire, que tem o carro mais rápido, vai ter que reduzir a velocidade e andar numa velocidade muito mais lenta do que o carro pode andar para me acompanhar. Então, enquanto você estiver esperando emocionalmente que alguém se desenvolva para que você se desenvolva, é, é, que alguém se desenvolva financeiramente, prospere, que alguém ah, deslanche na vida para você deslanchar também, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então tira o cavalo da chuva, já recolhe o burro, já bota, tira as roupas do varal, porque a chuva vai começar. Tá? Então já se previne, porque é assim que acontece. Minha mãe me dizia que eu queria ser rica quando eu era adolescente, com 12 anos. Então, Larissa, mudou alguma coisa? Você tá rica? Você tá rica, Larissa? Se não tá, é porque alguém te convenceu que ser rico é ruim. Rica eu não tô, não. Mas eu tô melhor que ela e que meus irmãos. Bom, então E já avançou um hoje, pouco. e hoje mudou. Hoje quem disse que eu quero ser rica são meus irmãos e minhas sobrinhas. Porque eu não aceito pouco. Eu quero mais. Então, se eu tenho condições de se melhorar e de crescer, eu vou atrás. É isso aí. É isso aí. É importante ter ambição, não Com ganância. certeza. Né? Então vamos lá. Então é importante a gente ter flexibilidade, se adaptar às situações, saber olhar, olhar na solução do problema, mas pensar em alternativas. E às vezes alguém te fala alguma coisa, e se você não é flexível, você fica firme naquilo. Não, para resolver esse problema é do meu jeito, do jeito que eu sei. O teu jeito não serve, mas tu nem experimentou. De repente a pessoa te falou alguma coisa e é mais fácil, é mais rápido, você consegue melhor resultado. E aprender com a experiência, gente. É você olhar para trás e perceber, não, eu já fiz. Ou, bah, eu já passei por isso lá em 1993. Não, lá em 2005 eu vivi uma situação igual. Então eu já sei o que eu preciso fazer para resolver agora. Então, aprender com as experiências do passado. A gente não olha para o passado, gente. Não dessa forma.
Não dessa forma. A gente olha com saudade, com saudosismo, querendo voltar no passado, mas a gente não olha para o passado e diz, olha só, mas eu já enfrentei esse problema antes. Como é que eu fiz? Vou fazer de novo. Tá? Tá fazendo sentido, gente? Tá sendo contribuição para vocês? Que bom. Então, em resumo, uma abordagem holística da resiliência reconhece a natureza multifacetada e dinâmica, bem como a influência do contexto em sua manifestação, ou seja, a influência que do contexto dos problemas, né? E como eles se manifestam. Então, como que eles acontecem, né? Como é que é aquela questão que a gente estava falando antes? Como é que eu percebo quando ele está começando? Então, olha só, sempre tem, tá, gente, o problema na vida sempre tem um fundo emocional. Então, se você não está bem emocionalmente, dá uma controlada porque as tuas finanças vão acabar. Vai cair tuas finanças. Não estou bem emocionalmente, vai cair o relacionamento. Não estou bem financeiramente, vou ser demitido. Tá? Gente, o nosso emocional é extremamente poderoso. Tá? Então, ao entender a resiliência dessa maneira, podemos adotar estratégias mais eficazes para promovê-la e apoiar aqueles que enfrentam esses desafios na tua vida, na nossa vida, né? Nas vidas das pessoas. Ou seja, é importante a gente entender a resiliência não só para nós, mas também para as pessoas que estão ao nosso redor. Aquilo que eu falei, se você tem a mania de ir lá e ajudar as pessoas, comece a apoiar. Comece a dizer, não, vai lá você, vai lá. Eu estou com uma dívida no banco, você não tem 50 mil para me prestar? Mas tu já renegociou essa dívida? Tu já foi lá conversar? Tu já foi lá conversar com o banco? Tu já olhou, ver se tem alguma outra proposta, de repente? A Mary falou, meu marido não aceita minha opinião em algumas situações. Depois que dá errado, ele reconhece que eu tinha razão. Às vezes já é tarde, traz prejuízo, desgasta o relacionamento. Complicado, né? Complicado. Porque num relacionamento, principalmente, é bom ouvir as duas partes, é bom sentar e conversar, um diálogo saudável, positivo, adulto, tá? É muito importante, tá? Uh, e aí é claro, né, gente, quando a gente começa a botar o nosso racional para analisar os problemas que a nossa vida passa, fica mais fácil a gente achar uma estratégia para solucionar, tá? Fica muito mais fácil. Sabe por quê, Larissa? Porque tu é uma metida. Você gosta de se enfiar onde você não foi chamada. Não, não sou eu que estou falando. É assim que eles pensam. Porque a gente só ajuda ou a gente só apoia quem pede ajuda. Não importa o que a pessoa está passando. Se ela não te pediu ajuda, não ajude. Que você vai ser taxado por intrometido, prometido. Você tá querendo meter o bedelho aqui porque tá achando que eu não dou conta de resolver isso? Ô, Elias, você tá vindo querer se meter aqui porque você tá achando que eu não consigo dar um jeito na minha vida? Você tá achando que eu não consigo? Mas vai cuidar da tua família. Me deixa eu aqui. Posso falar? É assim que as pessoas agem. É Pode falar. justamente desse jeito mesmo. E Claro. graças a Deus, há um mês, eu comecei a mudar. Então, assim, eu vi o BO acontecendo, coisas seríssimas, e eu fiquei aqui dentro da minha casa, sentada, olhando. Aí, de repente, chegava um e dizia: Você tá sabendo o que tá acontecendo? Tô. E agora? Eu digo: Eu sei, resolve aí. Aí foram embora. Aí veio outro de novo, disse: Olha, isso é sério. Eu digo: É. Faz assim, ó, tu vai por aqui, vai ali, isso. Eu acho que encontra uma solução. E eles estão assim, que disse, Oxe, ela endoidou.
Que agora eu tô endoidando, a conversa agora é essa. Por quê? Porque eu cansei de ajudar e sair como ruim, né? Então, assim, eu Mas é isso. paro, eu paro e digo, o problema não é meu, eu não posso É isso. resolver por eles. Aí tá funcionando e eu tô bem. É isso. É exatamente isso. Sabe, você pega o saquinho de pipoca e fica só olhando o circo pegar fogo. Não adianta, gente. Você vai ser taxado por intrometido, por metido, porque você é arrogante, porque você acha que você sabe tudo. Tu acha que tu sabe tudo. E tu vem aqui querer botar banca aqui na minha casa. Mas onde é que já se viu? Não, cara, eu só quero ajudar. Não, mas ninguém te pediu ajuda. Tu tá ajudando por quê? Ah, tem pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade que é óbvio que elas precisam de ajuda. Será? Será que elas querem ajuda? Quem já ouviu aquela tese de que você tira um mendigo da rua e dá um tempinho ele volta para a rua? Às vezes as pessoas não querem, gente. Às vezes as pessoas não querem ser ajudadas. Às vezes as pessoas não querem. É isso aí, Larissa. É isso aí. Às vezes as pessoas não querem ser ajudadas. As pessoas preferem ficar naquela situação porque naquela situação elas conseguem se fazer de vítima. E aí elas conseguem que venha alguém e ajude. Então ela vai melhorar no momento que você ajudar e depois ela volta para a condição de antes. Se eu não tiver uma doença, como é que eu vou me vitimizar para minha família? Ah, se eu tiver dinheiro, como é que eu vou me vitimizar? Como é que eu vou falar para minha família que eu estou sofrendo se eu estou cheio do dinheiro? Então eu não posso ter dinheiro para mim poder chegar para eles e dizer: olha como eu estou sofrendo, olha que dó que vocês têm que ter de mim. Vítima. Vítima, mesmo que sem querer, mesmo que ela não entenda isso, mesmo que a pessoa não consiga perceber isso. É vítima. Porque quando você cuida dos teus problemas, quando você tem resiliência, você resolve. Dá um jeito e resolve. Né? Preciso aprender a ficar mais na minha, mesmo que esteja me afetando, e cuidar de mim. Como não, como não sei, mas vou descobrir. Sabe, cara, sabe. Olha que você já tá na quarta sessão, menino. Olha. Então, assim, é, essa questão da ajuda, ela é bem, bem engraçada, né? Eu vi muito isso acontecer também. Muito isso acontecer, de querer ajudar as pessoas e só levar bomba. Só levar, ficar como se eu fosse o mauzão da história, né? Tu tá vindo aqui se meter por quê? Mas vai cuidar das tuas calças. Eu já ouvi isso também uma vez, mas faz muito tempo, né? Eu era novinho, mas eu ouvi isso. Tu não tirou nem as fraldas ainda e que tá querendo vir dizer o que eu tenho que fazer. Ah, né, gente, tá? Fazer que nem a Larissa, pegar a pipoquinha, sentar na varanda, ficar só olhando o circo pegar fogo. A hora que me pedirem, né, o extintor, eu vou lá e apago o incêndio. Né, Larissa? A hora que me pedirem o extintor, eu até posso. Não, eu não apago incêndio, não. Eu dou extintor para eles apagarem. É isso aí, olha aí. Larissa até me corrigindo. Tem Mas que ser, senão, é senão isso não aí. muda. Senão não muda. Não, não muda. Exatamente. Ó, tá aqui o extintor, vai lá e te vira. O problema é teu. Gente, responsabilidade. 6 leis da autorresponsabilidade. Tá no canal do YouTube. Tá lá no essência.zen1, @essência.zen1, tá lá do ano passado, encontro do ano passado.
6 leis da autorresponsabilidade. A gente precisa assumir a responsabilidade pela nossa vida. E as pessoas precisam deixar a gente assumir a responsabilidade pela nossa vida. Se alguém vier se meter na minha vida, eu vou dizer exatamente a mesma coisa. O que está querendo se meter aqui? Eu te pedi? Não, então cai fora. Então deixa que eu resolvo. Né? E aí, gente, fez sentido? E é isso aí, então. Hoje vamos fazer um encontro um pouquinho mais curto, tá? Então, espero ter sido contribuição aí para vocês, tá? Pode falar. Eu só queria. É uma coisa fora do assunto. Então, deixa para o Tá. finalzão. Tá. Pode falar. Não, eu queria fazer o tarô, tirar o tarô com você. Ah, isso aí Só tu que, fala comigo. só que eu não sei qual é o contato. É a primeira vez que eu estou participando, né? Ah, tá. E eu não sei, assim, ainda como entrar em contato com você. Foi Ah, essa a minha. tu consegue ler o chat ali, né? Hã? Consegue ler o chatzinho aqui do Google Meet? Deixa eu ver. Eu sou meia perdida em rede social. Tu tá no computador? Não, estou no celular. Ah, tem que apertar ali. Acho que a Karen esses dias orientou alguém. Deixa eu Tem ver aqui. tem um balãozinho ali. Mensagens na chamada. Já peguei a. Então anota esse número aí, me chama nesse número no WhatsApp, tá? Tá. Daí a gente combina, tá bom? 499-949-3809. Isso aí. Me chama nesse número aí que depois a gente combina. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Foram, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 guerreiras aí, né? Eu Eu acho que não sei se você sabe, mas eu sou prima da Maria Lúcia. sim, sim. Já me contaram. Já te contaram? Tá bom. Já me contaram. Tu Ah, entrou no então tá grupo bom. ontem, ontem, né? Então tá bom. É, enfim. Mas obrigado pela presença de vocês. Eu acho que na semana que vem, em vez de fazer o grupo aqui no Google Meet, eu vou fazer uma live no Instagram e daí vou passar o link para vocês. Tá? Então, porque, assim, na última vez tinha 10 pessoas, daí agora já tem 7, daqui a pouquinho vai para 5. Então é melhor deixar lá no Instagram, daí fica gravado lá no Instagram, e aí vocês conseguem assistir quando quiserem, tá? Eu mando o link depois no grupo para vocês. Tá bom, gente? Tá bom. Gratidão e uma ótima noite a todos e todas. Obrigada.